Livros que eu te indicaria se você quisesse começar a ler fantasias. Oi, pessoal, meu nome é Celine e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns tipos variados de fantasias que eu li no ano passado. Eu comecei aí a minha jornada de leitura de livros, eu lia mais mangás, e ano passado eu comecei a ler mais livros, e o gênero que eu mais gosto é fantasia. Todo tipo de fantasia eu amo. Fantasia sombria, fantasia urbana, alta fantasia, migalha de fantasia. Eu amo, amo, amo esse gênero, é o meu favorito, é o meu conforto. E eu li muitas fantasias, algumas fantasias, no ano passado, e quero trazer para vocês os que eu mais gostei. Não foram só favoritados que estão aqui no meu vídeo, porque um livro que foi favoritado para mim pode não ser para você. E um livro que não foi favoritado, mas que eu gostei, que eu acho que tem potencial de outras pessoas gostarem também, ou até favoritar, eu vou trazer. Se você não gosta de ler fantasia e quer começar, nunca tentou, esse vídeo é pra você. Se você já lê fantasias e quer conhecer outras, esse vídeo também é pra você. Então esse vídeo é pra todo mundo. Primeiro, eu quero começar com um nicho específico, que é um nicho de fantasia meio distopia. E o primeiro que eu quero trazer é aquele que tem o maior book boyfriend de todos. Aquele que é aclamado, Aaron Warner, em Estilhaça-me. Aqui a gente vai ter uma saga de 6 livros, sim, são 6 livros, mas que vale a pena, tá? Pior, ou melhor, não sei. São 6 livros, mas os 3 primeiros têm uma vibe, parece que ali era uma história. E depois, os 3 últimos, parece que é outra história. Fica bem mais sombrio. Assim, já acontecem algumas coisas nos 3 primeiros que são meio pesados, claro. Como tortura, vários outros tipos de coisas. Mas nos 3 últimos parece que se intensifica e fica bem, bem dark. Basicamente, esse livro fala sobre a Juliette. Ela tem um poder letal que tudo que ela toca, as pessoas que ela toca, ela acaba matando. Então ela nunca pode tocar ninguém, as pessoas têm medo dela, faz bullying com ela, odeia ela. Só que aí o restabelecimento, que é o governo atual do local, quer que ela seja a arma deles. Por quê? Ela tem um toque letal. Quem ia querer tocar nela? Ela é uma arma humana perfeita. Mas ela não quer ser isso. Aqui a gente vai ter a jornada da Juliette se descobrindo como pessoa, como mulher. Algumas pessoas dizem que ela é chata, mas, gente, vamos parar pra pensar, botar a mão na consciência e parar de fazer o quadradinho de 8. Nas circunstâncias que ela está, eu estaria pior. Eu estaria muito mais louca do que ela. Ah, porque ela... Gente, vê o que a menina passou, e ela tem um desenvolvimento muito bom. No primeiro livro ela é muito... Mas justamente a gente vai ver essa evolução dela. E eu amei esse livro. Se você não conhece, dê uma chance pro querido. E agora, também com a vibe distópica, só que com mais fantasia do que distopia, eu tenho o Quicksilver. Ele não foi um livro favoritado para mim. Eu tenho algumas ressalvas sobre ele. Eu acho que foi um potencial um pouco desperdiçado, porque ele tinha tudo para ser maravilhoso. Tudo mesmo. Só que eu acho que ele quis tanto acertar em ser algo que ia agradar o público, que mirou em acotar. Aqui tem muitas coisas que lembram acotar, muitas mesmo. Tem um excesso de hot. Então, se você não gosta de hot, esse livro tem. Em Estilhaça é uma coisa mais singela. Aqui a gente tem hot, hot mesmo. Eu acho que ele quis agradar o público com isso. Mas tinha um potencial tão bom, por quê? Tem uma vibe de distopia, tipo Jogos Vorazes, onde as pessoas vão lutar ali pra sobreviver. Só que também me lembra muito Attack on Titan em um quesito. Por quê? Aqui eles são divididos em primeira, segunda e terceira, tal qual Attack on Titan tem as suas muralhas. Então, tem a muralha do meio, o núcleo, né, que é a mais protegida, que é a dos ricaços, onde o pessoal tem tudo. A segunda é aquela mediana. E a terceira é aquela lascada, é aquela que o pessoal tá passando fome, racionando água, se prostituindo para ter o que comer. Eu me prostituía para comer cheeseburger. E tanto é que eles falam que o pessoal da terceira, né, que é onde a nossa protagonista coincidentemente mora, dizem que o pessoal de lá tem doença, tem peste, são ratos. É aquela coisa. E o pessoal da terceira se lasca muito tentando sobreviver.
E a nossa protagonista justamente tem vários traumas, né? Que a mãe dela foi de arrasta, aí ela tem um irmão que ela precisa cuidar, e ela simplesmente passa a mão nas coisas ali, é meio klepto girl, pra vender e ter as coisinhas dela. Ela não tem casa, ela não tem nada. Só que aí ela roubou a pior coisa que ela poderia fazer. Agora ela tá sendo perseguida pela guarda real e acabou de mostrar que ela sabe lutar muito bem. E aí agora a rainha de lá, a governanta de lá, quer que ela... E nisso ela vai entrar no mundo de féricos, de repente. De alguma maneira ela vai entrar em outro universo. Porque até então ela tá no mundo real. E aí depois ela faz uma travessia, o que é muito bom, porque aqui também fala de alquimia. Então eles mexem com tipo poderes com mercúrio, com prata, não sei o quê. Então tem uma vibe muito legal e muito diferente. Tem um potencial muito, muito bom. Tem uma edição linda. Então esse livro para mim foi um 3,5, mas eu vejo muita gente que ama esse livro, porque realmente o Kingfisher, que é o nosso protagonista, é o puro sabor do bolo. Eu gosto da protagonista porque ela não é songamonga. Ela tem umas questõezinhas, mas no geral ela sabe lutar, sabe se defender. Não é aquela mocinha que, ai meu Deus, não. Ela tem a sua força, mesmo sendo humana no reino de féricos, e é naquela mesma vibe de, ai, um problema que tem no mundo férico de um cara de 1 milhão de anos que nunca conseguiu resolver, mas a humana, esquelética, sem comer, sem água, vai chegar lá e vai resolver tudo. E eles são predestinados. Mas tinha um grande potencial, gente. Eu fiquei muito triste. Eu vou ler o 2 para ver se vai ser melhor do que o 1 para mim. Geralmente eu gosto mais do livro 2 de sagas. Então eu vou esperar para ler o 2. É um livro que eu acho que talvez algumas pessoas gostem. Agora, esse aqui é um nicho das pessoas que querem começar a ler fantasias, fantasias mesmo, mas que querem algo mais fácil. Caçador Sem Coração. Esse é um livro de fantasia de bruxas que, para mim, é maravilhoso para ser a porta de entrada em quem quer começar a ler fantasias. Por quê? Aqui nesse livro a gente vai ter uma bruxa que mora numa cidade que odeia bruxas, mas ela ainda tá lá disfarçada para tentar salvar as bruxas que são perseguidas. Tem uma guarda real que caça as bruxas realmente. E assim, como as bruxas reinaram no passado e fizeram um terrorismo ali, o pessoal meio que se rebelou, tirou as bruxas do poder e agora toda bruxa que existe eles querem exterminar. E aí a nossa protagonista é uma bruxa que teve seus problemas, mas que ela tem a bufunfa, mora lá nessa cidade, mas só com esse propósito de salvar outras bruxas. Até que ela começa a ter que se aproximar de um caçador de bruxas para poder saber onde está uma bruxa em específico que ela precisa muito salvar. E nessa aproximação falsa que ela tentou chegar nele para ter acesso às informações, eles vão acabar, sabe? Isso aqui é um caçador de bruxas e uma bruxa. Então, é um Enemies to Lovers maravilhoso. Tem uma leitura muito fluida, não tem palavras difíceis nem nada. Realmente é uma leitura muito boa. Eu li em um dia, porque te prende e tem vários plot twists que você não vai imaginar no final. Tem uns que você até imagina, mas tem outros que você não ia pensar que aquilo ia acontecer. Então, eu acho que é uma ótima leitura de porta de entrada, e principalmente porque não é um esquema de pirâmide como Estilhaço-me, que tem 6 volumes, aqui a gente só vai ter 2, é uma duologia. Então eu acho que vale muito a pena e é muito bom. Outro livro que é ótimo para ser porta de entrada no universo das fantasias é O Príncipe Cruel. Essa é a minha trilogia favorita do mundo. Também eu acho que para quem está começando, o ideal são duologias ou trilogias. É uma história muito boa, é uma história que tem muitas intrigas políticas, que tem plot twists, que tem uma protagonista muito forte. A Judy é uma protagonista forte, mas ela não é uma protagonista invencível. Até porque ela é uma humana no mundo de féricos, que tem o dobro da altura e da força dela. Mas ela tenta sempre ser a melhor versão dela. O livro mostra as vulnerabilidades que ela tem, então ela precisa de aceitação, ela tá sempre buscando validação de outras pessoas, ela quer mostrar o seu valor o tempo inteiro e ela vai aprender a lidar com isso. Além de ter um universo muito legal, plot twists, tem um desenvolvimento de personagem tão bom. Então eu sempre recomendo, meu perfil é somente sobre Príncipe Cruel, porque eu amo essa história, esse universo, eu penso neles o tempo inteiro.
Agora eu quero indicar fantasias nacionais. A primeira que eu quero trazer para vocês é Um Grão de Maldade. Esse livro foi um dos meus favoritos do ano passado. Nessa história, a gente vai ter a Siena, que acaba descobrindo que a sua alma, antes mesmo dela nascer, foi vendida para o Coisa Ruim. E agora ela está dividida entre o Coisa Ruim e os anjos querendo a alma dela, e ela precisa decidir para onde ela vai. Então ela tem que fazer muitas boas ações para poder não ser levada para o caminho do mal. Só que o que acontece? Ela tem uma relação antiga com o lado do mal. E aqui a gente vai ver ela nessa dualidade, sem saber para onde ir, o que fazer. O mais legal é que tem dois povos, tem o povo da Siena e o povo do par romântico dela, que é um sabor de bolo também. Um livro maravilhoso, que tem uma escrita muito fluida, então você não consegue parar de ler. Eu acho que eu li ele em 2 dias. Tem umas cenas que você fica tensa, você quer saber o que vai acontecer, e se eu não me engano vai ser uma duologia. Só tem o primeiro lançado até agora, mas vai ter o volume 2, eu acho que esse ano, pela editora Morgana, que eu amo as edições da editora Morgana. E é uma edição muito linda e um livro que eu acho que vale muito a pena. Só que esse livro daqui é uma fantasia urbana, porque a maior parte do livro se passa no nosso mundo real. E algumas cenas no inferno, quando é o POV dele. Mas esse daqui é para quem gosta mais do romance. É mais uma romantasia. Ele tem poucos elementos de fantasia mesmo, só que é o coisa ruim e tá lá no inferno, mas a protagonista não tem poderes nem nada, enfim, é porque tem essa relação com os anjos, demônios, os monstros e tal. Mas aqui é mais focado no romance. E agora eu quero trazer para vocês uma fantasia urbana nacional e sáfica, que é Cerejas do Inferno. Neste livro a gente vai ter 3 povos e tudo começa quando Baltazar, que é um membro da cúpula mágica, acaba cometendo um grande erro. Existe ali uma sociedade, né? Me lembrou um pouco Harry Potter, que tem as casas, aqui também tem, só que é mais com coisas da natureza e tudo mais. Cada casa tem um orientador e Baltazar é um orientador. Ele acaba cometendo um grande erro, né? Porque ele tá ali devastado pela culpa, pela solidão, pela depressão, tá bebendo que só, tá virando alcoólatra. O meu corpo é só álcool! Álcool! Estou bêbado! Estou passando mal! Eu sou feito de Itaipava! Acaba cometendo um grande erro não, ele acaba cometendo a pior coisa que ele poderia fazer, que é usar a magia da morte para tentar reviver a família dele que ele perdeu, e por isso que ele tá na depressão. Só que ele acaba errando algumas coisinhas, né, dá tudo errado para ele, e aí ele recebeu como punição ter que caçar a nossa protagonista. Para mim, ela é a protagonista, que é a Verona. Ele vai ter que caçar a Verona e resolver esse BO. Só que Baltazar é um cagão. A cúpula mágica é bem corrupta, tem as suas questões. Então ele meio que manda uma das prisioneiras dele, que é a Cleo, que faz o trabalho sujo da cúpula, né, para a cúpula não sujar suas mãos. Ele manda a Cleo ir atrás da Verona. Acaba que a Cleo vai atrás da Verona, só que o que elas não imaginavam é que iam acabar tendo uma química no ar com elas. Então, a gente vai ver elas se conhecendo, elas aprendendo a confiar uma na outra, cada uma delas tem as suas questões, então elas precisam aprender a superar isso. É um livro que eu gostei muito, é um livro para você ler com calma, mas que é muito bom para quem está iniciando aí no mundo de fantasias e quer algo mais diferente. E para finalizar, eu quero trazer para vocês um tipo de fantasia diferente, que são fantasias asiáticas, que são muito boas para você iniciar nesse universo de fantasia também. E vamos começar com O Deus e a Raposa, que é uma fantasia urbana que se passa na Coreia. É no nosso universo, que se passa em Seul, só que com monstros, né? Seres da mitologia coreana, o que é muito legal, porque é até algo meio cultural. E esse livro não foi um 5 estrelas para mim, porque eu achei o meio parado, meio chato, e o final muito apressado. Eu acho que pecou nesse fluxo, eu acho que poderia ter adiantado um pouco o meio, pra gente ter um final mais explicadinho, mas eu gostei muito do final. Tem uma frase que eu até fiquei meio emocionada. Mas é um livro que eu vejo que tem muito, muito potencial e que outras pessoas podem favoritar, porque ele realmente é muito bom numa visão geral. Fantasia bem diferenciada, tem várias coisas bem legais aqui no livro, tem plot twist, a gente fica
refletindo sobre algumas coisas. A gente vai ter o Seókaga, que é um deus caído, porque ele tentou roubar o trono do irmão dele, uma tentativa falha de golpe. E para se redimir, ele vai ter que matar os monstros que estão afetando os humanos, porque ele odeia as pessoas, os humanos no geral. Ele odeia tudo e todos, a única coisa que ele gosta é de café. Mas, no geral, ele odeia tudo e todo mundo, então, para se redimir como forma de punição, ele vai ter que caçar os monstros que acabam afetando a paz ali dos humanos. Só que um desses alvos que ele vai ter que caçar e exterminar é a famosa Raposa Escarlate. Já matou diversos homens. O que ele não imagina é que ele vai acabar trabalhando com ela sem saber a sua verdadeira identidade. E eles vão acabar tendo uma grande química. A pessoa fica muito aflita, porque não sabe como ele vai reagir quando descobrir, e ele vai descobrir. Então, é um livro muito, muito bom. Pecou nessa questão, mas eu acho que no geral ele é um livro incrível. E para finalizar, temos A Noiva do Deus do Mar, que eu tô sempre panfletando por aí, porque ele me lembra muito A Viagem de Chihiro. É um livro para aquelas pessoas que gostam de pessoas predestinadas uma à outra, que são ligadas aí pelo fio vermelho. É algo bem, bem comum em animes e mangás, então para quem gosta sabe que é algo aí bem recorrente, mas para quem não é desse universo é algo muito legal de ler. Aqui a gente vai ter uma protagonista muito boa, a Mina é uma das minhas protagonistas favoritas, porque é uma fantasia, mas ela é só uma menina, ela não tem poderes, ela vive num vilarejo que é assolado por diversas desgraças que acontecem aí. E todo ano, uma menina da vila é jogada ao Deus do Mar porque reza uma lenda que o Deus do Mar só vai parar de mandar essas maldições para as vilas quando ele encontrar o seu amor verdadeiro. Então sempre mandam a menina mais bonita, a menina mais inteligente, que tem alguma coisa a agregar. Todos os anos, acontece que a escolhida do ano foi a namorada do irmão dela. E ela ama muito a família dela, o irmão. A família dela já passou por diversas provações aí. E ela tá cansada, porque todo mundo fica, não, a gente tem que rezar mais, a gente tem que orar mais, mandar mais coisa pra ele. E ela fica, não, por que o Deus do Mar tá fazendo isso? A gente faz de tudo por ele e ele tá mandando só desgraça, só coisa ruim. Ela decide tirar contas por ela mesma com o Deus do Mar. E em vez da cunhada dela, ela se joga e aí ela vai parar em outro universo. Vai ver que o Deus do Mar não é bem quem ela esperava que fosse. E esse livro é tudo. Ela vai ter que se virar lá no universo do Deus do Mar. Tem vários seres atrás dela querendo a alma dela. Ela vai ter que lutar para sobreviver. Mas esse livro tem uma vibe tão mágica, tão linda, que você vai se emocionar com certeza lendo. E foi esse o vídeo, pessoal. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram, se tem algum dessa lista que vocês já leram e gostou. Me conta o que é que você achou. E se algum desses te interessou. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo.